Oi, amigas! Eu sou a Flora e hoje a gente vai falar sobre um assunto importante. Se você me acompanha no Instagram ou você vê as coisas que eu ando postando, eu retornei o meu hábito de leitura faz pouco tempo, porque eu passei por um bom período de ressaca literária, no ano passado principalmente, e eu queria falar um pouco sobre isso e sobre as leituras que eu estou fazendo e já fiz esse ano. Acho que a grande questão é que eu demorei um pouco pra entender que eu tava numa ressaca literária. Porque ano passado foi um ano bem difícil. Eu acho que, principalmente olhando assim pra como está andando 2025 em comparação a 2024, foi um ano bem turbulento. E aí eu lembro que as primeiras coisas que eu comecei a notar quando eu vi que eu não conseguia ler é porque era muito maçante pra mim ler um livro. Eu adoro ler livro porque pra mim é um lazer que eu sempre tive. E aí, quando eu comecei a notar que isso estava ficando maçante, eu percebi que tinha alguma coisa errada ali. Só que demorou um tempo para eu entender quais eram exatamente esses sintomas, porque uma das coisas que eu sempre fiz, principalmente eu acho que na pandemia, eu sempre li muito um gênero específico. Então, normalmente eu lia ou livros de autoajuda ou livros relacionados ao meu trabalho, de tarô, de espiritualidade, coisa do tipo. E eu não saía muito disso. Eu sempre ficava dentro desse tópico principal e não saía muito desse caminho. E aí, quando eu comecei a entrar nessa ressaca, foi quando eu percebi que isso já estava me enjoando um pouco, porque sempre era mais do mesmo. E como eu lia muito livro relacionado ao meu trabalho, eu ainda leio, mas eu lia muito livro relacionado ao meu trabalho nos meus momentos de lazer. Então eu colocava os livros de trabalho dentro do meu período de lazer, como se fossem livros de lazer, mas não era bem isso. E aí eu precisei retornar um pouco para o que eu já tinha lido e para o que me gerava prazer, para entender como que eu poderia quebrar essa ressaca. Eu fiquei praticamente o ano de 2024 inteiro sem ler nenhum livro. Eu peguei um único livro para ler no ano passado, que foi um livro que, desde quando eu comprei, ele estava sendo um pouco maçante para mim, não por causa da escrita, nem por ser um livro difícil, mas por ser um livro de assunto difícil. E aí eu lembro que ele estava parado na minha estante e eu precisava ter essa conclusão. Eu precisava concluir esse livro antes de seguir para qualquer outro, porque eu sentia que eu precisava terminar de ler ele. Ele era um livro bom, mas ele era um livro difícil. E aí essa foi a primeira coisa que eu notei que estava me travando muito no lugar. Eu me colocava muito nessa posição de eu comecei a ler um livro, então eu preciso terminar de ler esse livro independente de ser bom ou ruim. E aí isso ia me colocando num ciclo de eu começo a ler um livro, eu não gosto do livro, e aí eu fico travada nesse livro e não leio mais nenhum livro, porque eu tenho que terminar de ler esse livro, mas eu não gosto desse livro. Então eu entrava muito nesse ritmo e eu não tinha uma rotina muito bem organizada de lazer também, onde eu conseguia separar esses momentos onde eu lia um livro de estudo e um livro de lazer. Então isso sempre se misturava e eu sempre me perdia e eu sempre fazia tudo isso ficar muito pior do que deveria, porque no fim das contas a leitura é um hobby, né, amigas? Então a gente precisa fazer com calma. Eu tinha também uma cobrança de que eu precisava ter uma ordem muito específica de livros e que eu precisava ler aqueles livros naquela ordem e que eu não podia, por exemplo, se eu visse algum que me chamasse mais atenção ou se eu ganhasse algum de presente que eu queria mais ler do que o que eu estava lendo, eu não podia sair muito dessa ordem. Eu deixei uma coisa muito engessada e normalmente eu tinha os meus planos de leitura muito organizados no sentido de eu vou começar lendo esse primeiro, depois segundo, depois terceiro, e eu não saía muito disso. E aí, essa rotina muito específica, muito engessada, me impedia de fazer isso ficar um pouco mais fluido. Então, isso bloqueou muito todo esse ano de 2024 e fez com que eu não lesse praticamente nada. Daí, a primeira coisa que eu fiz, e eu acho que foi a coisa mais importante pra mim, é que no ano passado, quando eu comecei já a organizar 2025, a primeira coisa que eu fiz foi entender melhor os gêneros que eu estava interessada em ler e começar a acompanhar mais de perto pessoas que falavam sobre livros, que não necessariamente influenciadores, mas, por exemplo, amigos que leem bastante e tudo mais, porque isso faz com que eu, de certa forma, me envolva naquela energia de novo, naquela coisa de novo. Então, eu comecei a assistir mais vídeos de pessoas falando sobre favoritos do mês, comecei a falar mais com as pessoas sobre os livros que elas estavam lendo, e isso começou a me trazer essa ânsia, esse desejo novo de querer ler novos gêneros, e às vezes gêneros até que eu já tinha lido, mas de uma forma um pouco diferente.
Uma coisa que eu fiz ano passado é que eu comprei um Kindle. Uma amiga minha que trabalhava comigo, ela não usava o dela porque ela não gostava do Kindle e ela acabou vendendo pra mim. E aí eu comprei e o Kindle foi uma coisa que ajudou bastante a me tirar dessa posição de ressaca literária, porque quando eu queria ler algum livro, mas eu não sabia se ele era bom ou não a ponto de comprar, eu acabava lendo uma mostrinha ali do Kindle, ou às vezes eu acabava baixando pirata mesmo. Então, eu sempre usava o Kindle como uma forma de me interessar pelo livro, e alguns dos livros que eu acabei lendo ali, que eram livros mais curtinhos, o Kindle, eu tinha a assinatura do Kindle Unlimited também, então eu lia livros mais curtinhos, eu lia autores brasileiros, e isso foi me fazendo voltar a ter esse gosto pela leitura, porque é muito prazeroso a gente concluir um livro, né? Então, quando eu lia um livro curtinho e eu concluía ele, eu sentia esse prazer e essa vontade de continuar lendo. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante também, explorar novos formatos. E aí, uma coisa que eu fazia é que eu tinha um período específico onde eu costumava ler. Então, eu normalmente lia antes de dormir, porque a minha sensação era que sempre que eu lia, a leitura me dava sono. E aí, isso é um sintoma importante de ressaca literária, né, amigas? Quando a gente tem sono enquanto a gente tá lendo, principalmente muito rápido, é porque o livro não tá sendo muito bom. Ou não tá prendendo muito nossa atenção. Então, eu sempre tinha muito sono e eu gostava de ler antes de dormir. E aí eu pegava livro ali pra ler antes de dormir, mas aí eu comecei a mudar um pouco essa rotina. Então, eu comecei a encaixar livro. Comecei a encaixar a leitura em momentos que eu poderia estar fazendo uma outra coisa, como por exemplo mexendo no celular, eu pegava o livro para ler. Então eu comecei a colocar momentos, tipo eu tô almoçando, eu coloco ali um livro para ler no Kindle, ou eu tô indo pro trabalho, eu coloco, tipo, eu tô indo fazer alguma coisa fora de casa, eu tô indo pro trabalho, enquanto eu tô no transporte público ou no Uber, eu pego ali um livro para ler, ou um livro físico ou Kindle. Então, esses espaços de tempo, eles ajudaram muito também. Eu acho que principalmente porque eu comecei a ver que eu poderia ter esse hábito que me ajudava muito a passar esse tempo, que costuma me estressar quando eu não tô fazendo nada ou só tô ouvindo uma música. E eu poderia voltar a fazer isso de uma forma gostosa, ali nos momentos livres, que eu sabia que eu tinha muitos, mas eu não sabia aproveitar eles direito. Eu acho que a grande questão que realmente me desbloqueou foi que eu me coloquei cara a cara com esse livro que estava muito difícil de ler, eu já vou falar sobre ele. E eu falei, não, eu vou terminar de ler você sim, independente de como seja. Ele foi um livro muito difícil pra mim. Eu acho que. Eu já vou falar mais sobre ele, mas ele foi bem difícil mesmo pra ler. Mas eu me coloquei ali porque eu queria ler o livro. Então, mesmo sabendo que seria difícil, eu me coloquei e falei, não, eu vou ler sim, nem se for 2 páginas por dia. Eu sabia que nunca ia ser 2 páginas por dia, mas eu sempre falava, você precisa ler pelo menos 2 páginas por dia. E eu acho que essas metas muito pequenas me ajudaram a fazer isso acontecer, porque eu sempre falava, leia só 2 páginas. E aí 2 páginas é o quê? Fácil, é menos de 5 minutos. Então eu sentava, começava a ler, mas quando eu via já tinha lido 10, 15. Então isso foi ajudando também nesse momento e claro que foi me trazendo mais pra perto dessa paixão de novo que tava um pouco apagado, eu diria. Baseando-me nisso, o que me trouxe de volta, né, o livro-chave, esse livro que eu comentei, foi Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Esse livro, ele é muito difícil, porque ele é um livro que fala sobre... Ele é um livro autobiográfico, né? Então, é a história da autora falando sobre como ela lidou com a mãe dela decaindo e ficando doente e tudo mais. Então, é um livro bem difícil, porque fala sobre o luto dela, fala sobre esse processo que ela tinha meio cético das coisas também, e mostra um pouco sobre o depois e como que ela fez pra lidar com tudo isso. Ela conta um pouco também de como era a relação dela com a mãe dela, não só sobre essa questão da doença, mas como era uma relação um pouco problemática e tudo mais. Então, é um livro muito interessante. Ele é um livro relativamente grossinho, ele tem 288 páginas, mas eu lembro que eu lia normalmente 5, 10 páginas por dia no começo e parava de ler porque ele já era pesado pra mim. E aí, quando eu peguei ele pra ler mesmo, eu li, tipo, 200 páginas em um dia. E foi assim, destruidor. Ele é um livro que, principalmente pra quem sente o que ela tá passando porque já passou por coisa parecida, ele é um livro muito difícil. Eu precisei de algumas semanas pra me recuperar dele. Eu chorei bastante lendo, mas eu recomendo ele pra todo mundo porque é um livro muito bom. Ele só é um assunto bem delicado e que mexe muito com o coração das pessoas. Então, se você quiser ler esse livro, esteja preparada. E aí, depois desse livro aqui, eu queria ler uma coisa mais levinha e acabei pegando Contos de Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma, da Nikita Gill.
Esse não foi um livro que eu terminei, foi o meu primeiro abandono, foi ainda no ano de 2024. Eu li mais ou menos até a metade desse livro e eu abandonei ele porque ele não me pegou muito. As histórias, pra mim, elas não me pegaram muito. Ahn, eu achei que é um livro que eu esperava um pouco mais. Então, principalmente porque eu já li vários outros poemas soltos e textos da Nikita e eu gosto bastante do jeito que ela escreve. Então, eu esperava uma coisa um pouco semelhante, mas eu achei que é um livro que foge um pouco das coisas que eu já tinha lido. Então, ele não me atraiu muito e eu acabei abandonando ele e indo pra minha próxima leitura, porque eu queria já me preparar pra 2025 de um jeito bom, então eu pensei, vou ler um livro interessante. E aí eu tinha aqui na minha estante, que eu tinha comprado no final do ano, O Alquimista, do Paulo Coelho. E eu pensei, vou ler esse livro no começo do ano, vou ler como a primeira leitura do ano para poder começar ali bem. Então eu peguei ele para ler e eu posso dizer que foi um livro, não foi o meu favorito do ano. Eu tenho aqui o meu livro que foi o favorito do ano até agora. Não foi meu favorito do ano porque eu tenho pontos para falar sobre ele, como por exemplo, achei que ele é um pouco cansativo em alguns momentos. Achei que ele é um pouco repetitivo também. Ele pode ser, talvez ele seja um pouco. Eu não sei se ele agrada a todo mundo. Ele é um livro que divide opiniões, né? Mas no geral achei um livro legal. Eu grifei várias coisas, achei que tem trechos interessantes, frases legais ali de se guardar. Mas a história em si ela é bem interessante. Eu acho que é uma história que muda muito, tem muitas reviravoltas. O plot do final é muito legal também, mas não foi o meu favorito do ano. Aí depois de Paulo Coelho, eu segui pro primeiro livro que eu realmente estava assim me coçando para ler, que era um livro que eu peguei lá na biblioteca do TikTok que teve aqui em São Paulo. Eu tava doida pra ler a Vegetariana antes mesmo da, da biblioteca do TikTok acontecer. Eu tava muito doida pra ler esse livro. E ele já tava ali na minha lista. Eu tava vendo umas reviews e todo mundo falava muito bem. E aí eu queria muito ler esse livro já há algum tempo. E quando eu vi que ele ia estar na biblioteca do TikTok, foi ele que me fez ir até lá. Então, eu fiquei muito feliz que eu consegui pegar ele lá e eu posso dizer que esse foi um dos meus favoritos até agora, porque eu amei ler A Vegetariana. Ele é um livro difícil também de ler, porque ele é bem realista em alguns momentos. Ele fala sobre assuntos bem complicados e eu acho que ele é bem realista no sentido de falar coisas que a gente sabe que acontecem, mas que a gente não quer ler ou não quer ouvir. Aquelas coisas que a gente finge que não existe, mas que a gente sabe que acontece, sabe? Que a gente olha ali e fala, meu Deus, como que uma pessoa pode pensar desse jeito? E a gente sabe que as pessoas podem pensar desse jeito, mas a gente ainda desacredita, sabe? E foi um livro que ganhou o Nobel, né? Esse ano eu tava querendo ler alguns livros que tinham ganhado o Nobel, né? Dos autores que tinham ganhado o Nobel. E eu me surpreendi muito com a leitura, porque não foi muito o que eu esperava. Eu acho que o livro é dividido em 3 partes, né? E cada parte conta uma coisa específica da vida da vegetariana, né? E mostra esse declínio, essa coisa toda que acontece, porque basicamente a história se passa em volta da figura que começa a ter uns sonhos estranhos e decide parar de comer carne, e esse é o ponto. Eu acho que a grande questão do livro é mostrar como que é difícil para uma mulher fazer decisões, porque para ela ali no começo, os sonhos que ela tinha eram muito difíceis e ela decidiu parar de comer carne por causa disso. E aparentemente, quando eu leio ali o livro, eu vejo que é uma coisa que, tipo, se só todo mundo tivesse falado, ah, tudo bem, então você virou vegetariana agora, é isso. Se só tivesse acontecido isso, eu acho que ia ficar tudo bem, mas não foi só isso que aconteceu. Então é bem visível que, tipo, ela não teve muita escolha sobre o próprio corpo dela também. Então isso pega um pouco na história. E, enfim, é um livro muito bom. Eu acho que se você gosta de uma leitura realista, até um pouco surrealista, eu diria, acho que é um livro que você vai gostar. Intercalando entre livros pesados e leves, eu fui para Salmo para um Robô Peregrino. Esse livro aqui eu tava muito querendo ler também. Eu não sabia que ele tinha em português. E aí, uma blogueira de livro que eu sigo de fora já tinha falado sobre ele algumas vezes. E aí eu fui pesquisar e ele estava traduzido. Aí eu lembro que eu tava querendo tanto ler ele que eu fui na livraria aqui do shopping da minha cidade procurar por ele. E aí eu achei ele lá e eu comprei. E esse livro, nossa, ele não me decepcionou em nenhum momento. Tanto que foi um livro, ele é curtinho, ele tem acho que 200 páginas ou um pouco menos que isso.
Não, ele tem 169 páginas. Então ele é bem curtinho, dá pra ler rápido. Mas ele foi um livro que eu devorei, assim. Eu comprei ele no dia mesmo que eu comprei, eu cheguei em casa, já comecei a ler e no outro dia eu já tinha concluído, porque ele é muito bom. É uma história dividida em duas partes, então tem a segunda parte ainda dessa história, que ainda não foi traduzida, eu espero que seja traduzida. Mas é muito legal. É sobre um monge, ele é um monge de chá, então ele tem esse ofício, que ele é uma pessoa que tem um carrinho, ele é meio itinerante, assim, meio. Ele se move muito entre as cidades, e é uma história distópica também, né? E ele se move muito entre as cidades, e ele para nos lugares e ele faz. Ele ouve as pessoas falarem sobre a vida e sobre os problemas e tudo mais, e ele receita um chá pra pessoa. Então, ele ouve tudo o que acontece e aí ele faz um chá ali pra pessoa pelo que ela precisa, e é meio que isso, é uma terapia que ele faz. E aí, no meio disso tudo, ele acaba encontrando, né? Em uma das situações aqui do livro, ele acaba encontrando um robô, porque é uma sociedade onde as máquinas e os humanos, eles acabaram tendo uma conversa civilizada e decidindo se separar. Então, os humanos e os robôs, tipo, tiveram uma conversa ali, tipo, vamos nos separar e viver independente. E aí ele acaba encontrando um robô que, tipo, os humanos é só lenda, ninguém vê mais robô há muito tempo. E aí começa a ter essa conversa, porque o robô é muito interessado na vida, é muito interessado, ele olha muito pra vida com muita beleza, sendo que ele teoricamente não é uma figura viva, enquanto que o monge é uma figura que não sabe muito bem o que espera da vida. Então ele é uma figura viva que não exatamente tem esse prazer pela vida, e aí o robô, justamente por ter essa coisa meio separada da realidade, por ele não ter emoções e tudo mais, ele acaba trazendo ali questões e coisas ali pro monge que são muito interessantes. Então é um livro muito legal, ele é muito profundo em algumas partes. E ele foi um dos meus favoritos até agora também. Depois desse, eu li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu tava querendo ler Clarice porque eu nunca tinha lido. E aí eu peguei esse aqui, porque todo mundo fala que é um livro bom pra você para você adentrar no mundo da Clarice, né? E ele é um livro curtinho também, então você começa a ler em um dia e termina em um dia mesmo. Posso dizer que não gostei muito do livro. O livro é uma história legal, eu acho que a história em si tem muitos pontos legais. É basicamente a história de uma mulher. É um livro sobre mediocridade, na verdade. Então, é basicamente a história de uma mulher que meio que vive as mesmas coisas, que tá conformada com tudo e tudo mais. E aí vai mostrando o desenrolar dessa vida meio medíocre, as coisas que acontecem. Uma pessoa que não é muito bonita pra conseguir um amor e que não é muito inteligente pra conseguir um trabalho melhor. Enfim, é um livro sobre mediocridade nesse sentido. E eu achei bem interessante como se desenrolou, mas eu acho que a escrita do livro me pegou um pouco. Eu senti muito que parecia um livro. Eu não sei se isso faz muito sentido pra quem já leu, então se você já leu, comente. Eu senti que era um livro que em muitas partes parecia um pouco autobiográfico, um desabafo um pouco, sabe? Eu vi que esse é um livro que foi o último que a Clarice escreveu, eu acho, antes dela morrer, né? Então, talvez tenha um pouco de sentido isso, ser um livro onde ela colocou muito dela ali, mesmo não sendo ela o narrador ou a personagem. Então isso me pegou, achei que que tem uma boa profundidade ali no que ela escreve, mas eu achei que foi um livro que ele era um pouco engasgado, que era um pouco difícil para eu ler. Eu não tô muito acostumada com a escrita dela, então não me pegou muito. Eu acho que eu ainda vou tentar algum outro livro da Clarice para ver se eu gosto mais, mas esse aqui não me pegou muito. Depois deste aqui, eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não estou com ele aqui porque eu emprestei ele para uma pessoa, mas Tudo é Rio até então foi o meu livro favorito desse ano. Eu fiquei muito impactada com a história. Foi uma história também que me prendeu muito. Eu comecei a ler sem expectativa de nada, porque quando eu peguei esse livro, eu peguei ele lá na biblioteca do TikTok também. Eu tava a fim de ler pelo que as pessoas falavam, que ele era bom e tudo mais, mas eu não sabia o que era a história. Então eu ouvia as pessoas falando, mas eu tinha essa distância de eu não sei o que o livro se trata, né, o que fala ali. E aí eu peguei ele realmente sem saber se era um livro ficcional, se era um livro biográfico, eu não sabia mesmo. E quando eu comecei a ler, a história começou a me envolver muito e tudo começou a se desenrolar de um jeito muito profundo ali também, eu achei muito legal.
É muito interessante ver que tem cortes de tempo, então tem do momento presente, do passado, né, que vai ligando ali os pontos para você entender as coisas. E não é uma coisa que te deixa perdida. Eu não senti assim, pelo menos. Eu costumo me perder quando tem muita troca de tempo entre presente e passado, mas isso não aconteceu em Tudo é Rio. Eu achei que foi uma escrita muito profunda e pra mim o profundo é que é uma escrita poética. É muito poético o jeito que ela escreve o tempo todo. Parece que ela tá cantando uma música em tudo que ela tá falando, mesmo se é uma coisa muito pesada, uma coisa muito tranquila, tudo é muito bonito. Ela escreve de um jeito muito bonito e é muito prazeroso de ler, porque realmente é muito, muito bonito mesmo. Parece é uma obra de arte ali em letras, então é incrível. Eu achei que a história toda me surpreendeu. O plot do livro me surpreendeu também. Não esperava por esse plot. E, enfim, é um livro que eu recomendo. Foi o meu primeiro livro 5 estrelas esse ano, eu acho. Então, foi um livro muito, muito profundo pra mim. E esse ano eu coloquei uma meta de ler por volta de 24 livros, porque eu pensei em ler 2 livros por mês. Mas tiveram meses que eu li mais até agora, tiveram meses que eu não li dois, e tá tudo bem também. Eu acho que a grande questão aqui é que eu estou voltando a ler agora, então eu não posso me cobrar a ter metas exorbitantes e eu não trabalho com leitura, eu tenho o meu trabalho, a minha vida, eu tenho outras coisas pra fazer, eu leio como um hobby, então eu não posso me cobrar de ler 50, 60 livros, não existe isso. Eu tô só voltando agora, então o que eu ler já tá bom. Se eu concluir o meu livro só com esses que eu já li, se eu concluir meu ano só com esses que eu já li, eu já vou estar bem feliz do meu resultado. E eu acho que é isso que importa, sabe? Pequenos passos, grandes vitórias. Eu tenho alguns livros aqui que eu tô querendo ler nos próximos meses, da minha lista desse ano. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre a minha lista de leituras para esse ano. Mas por enquanto foi isso. Eu espero que, se você está numa ressaca literária, você consiga sair assim como eu saí. Espero que você possa pegar desse vídeo alguma coisa valiosa que te ajude nesse período, nesse momento. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Leia os livros que eu falei. Se você não leu, leia. Se você já leu, comente aqui embaixo o que você achou. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo da Flora e até mais.